será que todo mundo que fala em transformar a realidade, será que essas pessoas se preparam para que, se porventura um dia ela chegar nessa condição, será que essa galera se prepara para estar aí sem meter os pés pelas mãos? Quais são seus valores, quais são suas bases, seus alicerces, quem faz parte disso, que pessoas são importantes que fazem parte disso. Isso é muito importante para que você esteja preparado para crescer. A questão de se reinventar. Porque não adianta, né, Flávio? A pandemia, poderia não ser a pandemia, mas poderia ser qualquer uma outra crise, e algumas pessoas sofreram mais, outras menos. Eu imagino que todo mundo sofreu de alguma maneira, alguns sentiram mais dor, outros menos dor, alguns choraram mais, outros choraram menos, mas não dá tempo, isso é a visão do Rick, eu quero saber como o Flávio pensa isso, não dá tempo de lamentar caído no chão. Você vai ter que ir com dor mesmo, vai ter que ir com medo mesmo, você vai ter que ir, você vai ter que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, igual a gente fala no samba, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Como você vê isso? Porque teve muita gente que parou e falou, e agora o que é que eu faço? Cara, não dá tempo. Desci agora, o que é que eu faço? No mínimo você tem que levantar, porque se você não levantar, a multidão que levantou vai vir e vai te atropelar. Não por intenção de te atropelar, mas porque eles levantaram e continuaram. E eu vejo dessa maneira, não dá tempo de parar e lamentar, não dá tempo. É muito rápido. Da queda para levantar e tentar jogar de novo é muito rápido. Como você vê isso? A lamentação é um relacionamento mal resolvido com o passado. Porque alguém se lamenta por alguma coisa que passou. E uma vez que já é passado, não volta mais atrás. Então, é como, por exemplo, você perde uma pessoa na sua família que morre. Aí é normal ficar triste. É esperado que você fique triste. E aí a pessoa passa por uma coisa chamada luto. E o luto, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. E esse processo que acontece aqui dentro, ele precisa evoluir de maneira natural para que a pessoa passe pelo luto e a vida continua. Se a pessoa não passar por esse luto, a vida dela para. Às vezes fica parada por décadas. E daí a pouco o luto é dela, né? Porque se ela não passou, ela acaba sendo luto de alguém. Exatamente. Quem morreu foi ela também. Então, quando alguma coisa dá errada na nossa vida, isso em qualquer área da nossa vida, inclusive em negócios, quanto mais madura é a pessoa, mais rápido esse luto, esse processo passa. E quanto mais imatura é essa pessoa, mais demorada esse processo, mais demorado é esse processo de luto e ela mergulha na lamentação e na autopiedade. Ah, eu deveria ter feito isso. Cara, deveria, mas não fez. Chega. Não, mas eu poderia, mas não foi. Não uso poderia, eu deveria, deveria, mas não fez. Aproveita e aprende para a próxima você não errar de novo. Errou, aprende e vai para frente. Não fica se lamentando. Cara, isso é pior, isso é uma coisa horrorosa, entendeu? Então, a gente aprende, tem que aprender a deu errado e assimilar, dói. Ninguém gosta de dar errado e vai para cima, e vai para frente. Vai aprender e vai para frente. Porque a gente vai passar por erros. Ninguém tem nada garantido. Eu não tenho nada garantido. Eu posso passar por perdas, posso passar por revés, eu vou ser provado nisso que eu estou falando, mais uma vez, como já fui muitas outras vezes. É assim que funciona. Então, realmente, o cara que parou e ficou se lamentando, ai, meu Deus, fechou. Ai, meu Deus, pandemia. Ai, meu Deus, e agora? Ele parou de botar o seu cérebro para funcionar no modo criativo para ver que solução ele pode dar para aquele problema. Gente, o pior aconteceu comigo no Brasil, na pandemia, porque eu tenho uma empresa com 400 filiais fechadas há 9 meses. Isso é o pior que pode acontecer. Tem muitas áreas que estão funcionando normalmente. O meu negócio não está funcionando normalmente. Ele poderia ter quebrado. Ele só não quebrou porque eu agi junto com os meus franqueados. E nós demos uma virada mesmo, né? Sensacional. Sensacional. Uma virada sensacional. A Wiser está terminando esse ano mais forte do que o ano anterior, óbvio.
muitos de nós machucados, muitos franqueados machucados, mas de pé, vivos. De pé. Agora, se tivesse parado o Rick e ficado se lamentando, aí já era. O que eu falo com a galera é o seguinte: outro dia eu fiz um vídeo e falei isso na forma do Rick pensar. Não existe fundo do poço. O fundo do poço é areia movediça. Se você não começar a querer subir, você se afunda mais. Não existe fundo do poço. E outra coisa, não existe topo. Não interessa qual foi o seu resultado. Você tem que se comportar como você ainda estivesse apenas no pé da montanha. Porque se o cara acreditar que ele está no fundo do poço, a areia movediça vai engolir esse cara. Se o cara acreditar que ele está no topo e não no pé da montanha, ele vai ser ultrapassado, porque esse fato, cheguei, quando o cara fala cheguei, consegui, automaticamente ele é conduzido para uma zona de conforto que tira ele do ringue e ele nem vê. E aí a galera que vem correndo fala, conseguiu nada, você conseguiu até aí e eu vou te passar. E quando você vê, a turma já foi, e aí você se esqueceu que ainda era o pé da montanha. Então, não sei se você concorda com isso. Não existe fundo do poço e não existe topo. O fundo do poço, cara, todo fundo do poço tem um ralo do poço. Aí no ralo do poço tem o esgoto do poço, entendeu? E, cara, do esgoto do poço deve desaguar em algum lugar que é pior do que o esgoto do poço, entendeu? E você vai descer se você querer subir. Não tem, cara, não tem. Uma outra comparação... E o topo é a mesma coisa, né? Não existe topo, é o pé da montanha sempre. E outra coisa que, fazendo uma comparação com o que você disse, muita gente, às vezes, pode passar ao lado de um ônibus cheio de gente, aí aquele pessoal, aquela cena, aquele pessoal sofrido ali dentro daquele ônibus, lugar que eu já tive muitas vezes. Alguém pode olhar para aquelas pessoas e falar, coitado, uma massa de gente desqualificada está ali dentro. Né? Massa de pessoas coitadas. Pode até ter taxar dessa forma. De repente alguém passa no seu carro bonitinho do ano, olha para ali dentro, um certo sentimento de superioridade. Pode ser que isso aconteça. Eu tive dentro desse ônibus, né? Eu também. Eu não era coitado. Eu não era coitado. Eu estava ali provisoriamente. Mas o que eu já era, a minha identidade não está relacionada ao momento de vida que eu estou vivendo, uma fase de vida desfavorável que eu estou vivendo. Então é um erro alguém achar que ele é uma pessoa inferior porque está passando por um momento difícil. Não é inferior. Da mesma maneira que é um outro erro o cara se achar superior porque ele está na sensação de que está no topo. Você não é melhor que hoje, vou usar o português claro aqui, depois que você ficou rico, você não se tornou uma pessoa melhor por causa disso. E corre o risco, inclusive, de se tornar uma pessoa pior. Você corre o risco de se tornar um rico miserável, um rico mendigo. Entendeu? Mas tem muito pobre medíocre também. Tem muito pobre que aceita a mediocridade porque ele aceitou um determinado rótulo para ele de inferioridade. E ele não é inferior. Então o pobre não é inferior. E o rico não é superior. Então, na realidade, a nossa conta bancária não mede quem nós somos. Não é um indicador da nossa identidade. Quando a gente sabe quem a gente é, a nossa identidade, a gente não vai se achar inferior e vai estar mais preparado para não cair na armadilha da arrogância se um dia crescer. É o que eu falo muito isso, porque eu, assim, todo mundo conhece a minha realidade aqui, todo mundo que está aqui conhece exatamente a minha realidade e sabe de onde eu saí. Então, muita gente quer estar onde o Rick está hoje. Mas eu sempre falo, cara, será que essa galera está preparada para estar nesse lugar? Será que essa galera tem noção do que é estar nesse lugar? Eu sou um cara que, desde quando eu surgi, tá lá, né? Desde aquela conversa nossa em Orlando, inclusive, tá lá. Apenas um mensageiro e eternamente um aprendiz. Eu nunca posso sair da condição de aprendiz, porque se eu achar que eu sou professor, eu já começo a morrer também, porque eu deixo de aprender todo dia. E a minha mensagem, sendo apenas um mensageiro, ela não se aplica a todo mundo. Vai ter pessoa que não vai gostar da mensagem, está tudo certo. Vai ter pessoa que vai levar a mensagem para a vida e está tudo certo. Vai ter pessoa que só vai ouvir a mensagem, não vai nem odiar nem gostar e está tudo certo. E eu tenho que me policiar o tempo todo para se manter nesse lugar, porque se é difícil chegar até aqui, é muito mais difícil se manter aqui. E a pergunta que fica é, será que todo mundo que fala em transformar a realidade, será que essas pessoas se preparam para que, se porventura um dia ela chegar nessa condição,
que o Flávio, que um dia pegou o ônibus, o Rick, que andava nessas van, trem aqui do Rick, você sabe muito bem, e mudamos a realidade. Será que essa galera se prepara para estar aí sem meter os pés pelas mãos? Ninguém está preparado. Ninguém está, eu não estava, você também não estava. Claro, né? Eu acho que a base, eu acho que teu pai te ajudou muito, né, Rick? Era um cara que te davam palavras que buscaram te preparar, com certeza. Mas não tem jeito, cara. Todos nós somos colocados à prova e os nossos valores são colocados à prova. Eu penso que os valores fazem muita diferença. Os valores, sabe aquilo que a tua vozinha lá, aquela velhinha, te ensinou? Esses são os valores que você nunca pode se esquecer. São os valores que conectam você com quem você é, conectam você com a tua realidade. Você, cara, não perde isso, se abraça nesses valores, se apega nesses valores, que você tem uma chance muito menor de meter os pés pelas mãos. Porque é muito comum, né? A gente vê, às vezes, o cara crescendo e se desenvolvendo e metendo os pés pelas mãos com muita facilidade. Jogador de futebol que tem um crescimento geralmente muito vertiginoso, acontece muito isso, né? O cara, da noite para o dia, assina um contrato, ele vivia com um salário mínimo, daqui a pouco ganha 200 mil por mês. Acabou, o cara pira. Muita gente acontece. O teu crescimento foi rápido, Rick. Foi rápido. Agora, te pegou um cara de 40 anos, já rodado, machucado, experimentado, não é? Acho que você teve mais base e eu tenho acompanhado você e posso atestar que você tem se mantido com o pezão no chão, pé no chão e cumprindo a tua missão de mensageiro, né? Isso é que me mantém de pé, né? Eu penso que na nossa conversa lá no início, eu tive uma atitude. Na primeira vez que eu encontrei com você lá em Curitiba, você me falou, você me fez uma proposta, eu falei, Flávio, ó, antes de eu te responder, eu vou conversar com meu pai para ver o que ele acha. E muita gente pode acreditar que aquilo é um ato infantil, mas na verdade aquilo é um ato de valor, né? É um ato de ouvir a pessoa que me preparou para o mundo. E as pessoas hoje não têm mais isso, ou quase ninguém tem. Eu achei ótimo. E a nossa conversa de Orlando, que foi logo quando você veio aqui nos Estados Unidos a primeira vez, eu acho que foi uma conversa importante sobre o cuidado para se manter. E o perigo, né, desse lugar. E o perigo. As pessoas precisam entender, você que está aí nos assistindo, precisa entender que crescer é bom, ter sucesso é bom, ganhar dinheiro é bom. Não tenha dúvida. Mas você corre perigos. Corre perigos. Não são perigos que você deva se intimidar a ponto de você achar que é melhor não crescer. Não é verdade. Mas é você se preparar. E aí fica uma pergunta para você: quais são seus valores, quais são suas bases, seus alicerces? Quem faz parte disso? Que pessoas são importantes que fazem parte disso? Isso é muito importante para que você esteja preparado para crescer. Você que está aí com o seu negócio, que hoje pode ser uma barraca de cachorro-quente, mas amanhã pode ser uma rede de hamburguerias, né? Eu tenho um seguidor que eu esqueci o nome dele, mas começou vendendo cachorro-quente e hoje tem uma rede de hamburguerias, inclusive bem sucedida. Eu lembrei do exemplo dele e talvez ele esteja até assistindo aqui. Eu vi, talvez ele esteja assistindo. Se tiver, manda um abraço para ele. Mas é assim, o cara começa pequeno, vai crescendo. E aí o que acontece quando ele começa a crescer? Ele pode meter os pés pelas mãos no casamento, os pés pelas mãos no negócio, pode começar a sonegar imposto. E aí, cara, se perde e desaparece da noite para o dia. Porque por falar em negócio, para eu não estourar seu tempo para eu não estourar seu tempo demais, que vai dar uma estouradinha aqui, eu separei 3 perguntas, eu fiz uma brincadeira na nossa página. Eu falo nosso, porque eu considero que a página é do Rick, é dessa galera que acompanha. E ainda brinquei que as 3 perguntas que eu escolhesse ia ganhar um livro do Rick e um livro do Flávio, não autografado. O meu vai ser autografado, porque eu estou aqui no Brasil, mas como você está enrolando, não vai ter como. Então eu vou mandar um livro. Eu vou mandar um livro meu e um livro seu para cada uma das 3 pessoas que eu escolhi uma pergunta aqui, para que você possa responder para a galera. A Ana Durão, Ana Durão, ela fez a seguinte pergunta: o crescimento dói. Abrir mão de algumas coisas abrir mão de algumas coisas e manter o foco não é fácil. Aí ela pergunta para você, Flávio: como foi superar os desafios da sua trajetória? E o que fez que você continuasse? Flávio é movido por quê e quais foram os desafios que te conduziram até aí? Alguns deles, é lógico, né? Olha, ao longo, assim, a gente nasceu com um plano de crescimento, né? A gente gosta muito de crescimento.
gosta muito de avançar, gosta muito de crescer. Então, eu nunca fui um cara que me acomodei. Nunca me acomodei. Então, eu abri a primeira escola, abri a segunda, a terceira, a 10ª, a 20ª, a 30ª, a 100ª, até chegar onde a gente chegou. E continuamos avançando. Estamos hoje em 52 países, com projeto online. Então, eu sou um pouco... Eu tenho muito apetite, eu sou insaciável, eu tenho apetite. Eu não trabalho para descansar, eu não trabalho para folgar. Não, trabalho para mim é um grande prazer. E eu tenho liberdade de trabalhar, de passear, de descansar. Eu trabalho da minha casa faz 11 anos, trabalho de casa, né? Então, eu criei um formato... Você já está no home office tem 11 anos, né? 11 anos de home office, exatamente. E o que acontece? Isso é muito prazer. Então, o que me faz ter continuado é o apetite de realizar alguma coisa relevante, que envolva várias pessoas, que impacte várias pessoas. E trabalhar com educação tem essa prerrogativa, né? Que maneiro, cara. Ou seja, é um legado imaterial, né? Que você haja visto que você abre aí uma das grandes páginas de empreendedorismo no do Brasil, Geração de Valor, que já tem década, e que você faz um trabalho Fez 10 anos voluntário, agora. inclusive nos livros. Pois é, 10 anos, uma página onde você se dedica para produzir um conteúdo, para pensar um conteúdo gratuitamente todos os dias, toda hora você está fazendo isso, uma live dessa aqui é isso, e também os seus livros, todos os impostos, você sempre doou para o Instituto de Geração de Valor, então isso é prazer em deixar um legado imaterial e deixar um mundo melhor, né? Então a Ana Durão já ganhou o livro de Rick Chess e o livro do Flávio. A outra pergunta é, qual a melhor forma... A pergunta é da Rosilene Chiapi. Qual a melhor forma de se desenvolver na internet? Porque agora veio todo mundo para o virtual e tem muita gente, isso eu estou... colocação do Rick, tem muita gente que não sabe se posicionar na internet. O cara fala, eu estou vendendo açaí, entrego o delivery, mas ele anuncia isso na Mangueira como se ele entregasse em Orlando, se o Flávio fizesse um pedido. E não é somente ir lá escrever, estou vendendo açaí, e entrega ele. Como é esse posicionamento virtual? Como você vê isso? Que agora está todo mundo indo para a internet e nem todo mundo sabe lidar com esse mundo virtual. Olha, se a gente for pensar em tráfego orgânico, deixa eu tentar traduzir em linguagem que não seja técnica. Se você for pensar que você quer ter uma audiência sem você precisar pagar para ter audiência, porque, em primeiro lugar, é importante você entender que você pode pagar para o Instagram, ou para o Facebook, ou para o Twitter, ou para o YouTube, ou para o Google. São plataformas que você pode pagar para você ter audiência. Aqui, nós não pagamos. A gente está com 5.100 e poucas pessoas nos assistindo agora de maneira orgânica. São os nossos seguidores e tal. Você pode simplesmente ter que pagar e ter cada vez audiência e você direcionar. Existem técnicas para você direcionar a sua mensagem para um determinado público, de uma determinada região, com determinada idade, com determinado perfil socioeconômico. Você tem ferramentas que você pode fazer um anúncio para esse target, para esse alvo, para esse objetivo que você tem. E aí você vai ter um investimento e esse investimento você vai medir qual é o seu retorno sobre esse investimento de acordo com a quantidade de vendas que você tem. São técnicas que você pode usar. Tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho grana, ou não tenho muita grana para fazer isso. Ótimo, então você tem que ir para o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é o tráfego gratuito. O tráfego é audiência gratuita. Então, para você ter audiência, como é que eu faço para ter audiência sem gastar dinheiro? Você tem que dar alguma coisa para essa audiência. Por que alguém vai ler o que você escreve e não vai ler o fulaninho, o beltraninho? Por que alguém vai te dar o like? Por que alguém vai seguir você? Por que alguém vai te dar atenção e vai dar crédito para o que você está falando se hoje tem milhões de pessoas na internet? O que você tem de diferente das outras pessoas? Então, a grande pergunta é, o que eu posso oferecer? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. O que eu posso oferecer para uma determinada audiência para que ela me recomende para os seus amigos, para que outras pessoas venham e passem a me seguir? O que eu posso oferecer? Então, em outras palavras, qual é o conteúdo que eu posso produzir que tenha valor para as pessoas a ponto de elas
prestar atenção no que eu tenho a dizer. Um dia eu não tinha seguidor nenhum. Nem eu. E eu pensei da seguinte forma, olha, eu vou produzir um conteúdo, eu tenho experiência em negócio, vou produzir um conteúdo gratuito para as pessoas aprenderem a empreender. 10 anos atrás. Hoje nós temos aqui 7 milhões de seguidores nas redes sociais, em todas as nossas redes. Talvez Orgânico. 8. Orgânico, não é? Por quê? Porque são 7, 8 milhões de pessoas que entenderam que o que eu tinha para dizer tinha algum valor para ela. Elas passaram a me seguir. Isso leva muito trabalho, consistência todo dia, publicando coisas de valor e tempo, inevitavelmente. Agora, mesmo você começando, o que você... Vamos supor, eu vendo açaí, você falou. Se você usar a tua rede social para ser um lugar de propaganda de açaí, acabou. Ninguém quer ver propaganda, cara. Esse é o problema. A pessoa acha que a rede social é um lugar para fazer propaganda. Não é isso, né? A rede social precisa ser um lugar para você dar algo de valor e estabelecer um relacionamento. Vou repetir. Dar algo de valor, se puder anotar, melhor ainda. Dar algo de valor e estabelecer um relacionamento. Para um dia você vender. Quem sabe? Quem sabe um dia você vai vender alguma coisa. Se você já começar com a intenção de vender, as pessoas percebem e vão embora. Dá sinceramente e estabelece um relacionamento sincero. Se você não for capaz de fazer isso, esquece. Sai da rede social. Pede o dinheiro emprestado e vai pagar para você ter audiência. Orgânico. Na verdade, sai do mundo dos negócios, né? Porque assim, no físico também não muda muita coisa, também não muda, também não muda. Mas, de repente, o cara pode pagar para ter audiência, de repente. Aí o nome disso se chama propaganda. Você está pagando para uma propaganda, como você paga um outdoor, paga uma propaganda na televisão. Agora, aqui não. Você tem que dar alguma coisa para a pessoa. Então, por exemplo, você vende açaí, tenta pensar no seguinte: o que as pessoas podem ter de curiosidade sobre o açaí? O que pode ser legal sobre o açaí? Eu tenho uma lanchonete. Puxa, cara, que tal fazer produzir, estimular as pessoas a produzirem vídeos? Quando recebe o delivery da sua lanchonete, você dá de presente um hambúrguer para ela. Criar alguma coisa, não simplesmente fazer propaganda. E fazer isso com muita autenticidade. Você vê na internet pessoas fazendo isso muito bem. A Adriana Santana faz isso muito bem. Não é? O que ela faz? Ela mostra a vida dela, mostra o marido, a família. Não é? Ela tem esse tipo de... E as pessoas querem assistir. Ela mostra como ela estuda inglês, ela mostra como ela malha, como ela faz exercícios, ela mostrou a transformação do corpo dela. É um conteúdo que ela ofereceu para as pessoas e as pessoas seguem e acompanham. Você, por exemplo, Rick, estabeleceu o quê? Um relacionamento falando sobre, dando a sua mensagem. Falando sobre superação, como alguém que saiu de uma situação adversa, que chegou a algum lugar e as pessoas se inspiram nisso e as pessoas acompanham. No fundo, o que você pode oferecer para as pessoas para que elas te deem a oportunidade de seguirem, de você ser seguido por ela? O que você pode oferecer? E que relacionamento você quer? Agora, como é que você estabelece relacionamento? Com compromisso e consistência, todo dia, com consistência, sem sair do teu foco. Aí você começa a montar uma audiência. Quando você começa a montar sem aumentadinha, né? Sem mentirinha. Exatamente. Sem mentirinha. O que é aumentadinha? É você querer aparecer bonitão lá, contando as lorotas. Meu amigo, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Sem aumentadinha. A realidade tem que ser boa o suficiente. Trabalha com a realidade. Exatamente. Quem é de verdade conhece quem é de mentira. Eu falo isso. Quem é de mentira. E quem é de mentira, mente um dia, tu engana o cara um dia, uma semana, um mês, já é difícil, um ano, acabou, cara. E depois da primeira mentira, você tem que contar. Você fala a primeira mentira e tem que contar 1000 para sustentar a primeira. 1000 para sustentar. Daqui a pouco você é cancelado. Dá muito mais trabalho do que falar a verdade. Você é cancelado e vira uma farsa na internet. Eu já vi vários acontecendo isso. Já vi várias pessoas que eu acreditei até. Vamos fazer o quê? A pessoa não tem sustentação, ficou contando lorota, a casa caiu. Então, o que acontece, gente? Essa é a forma de você criar uma audiência, e aí você pode
para essa audiência vender algum produto que você tem. Pega essa visão e faça o que você quiser com ela. A última pergunta aqui do Beleza Barretos. Rick e Flávio, sempre atuei no mercado de venda. Hoje penso em montar meu próprio negócio, uma perfumaria. Quais são os principais desafios, na sua visão, Flávio, para a minha primeira loja? E outra pergunta, você acredita que em um momento da pandemia é favorável para o novo empreendedor no ramo dos cosméticos? Quais são os desafios para montar a primeira loja? E você acredita que existe um momento favorável? Olha, eu acho que existem momentos que possam ser mais favoráveis, sim. Existem momentos que podem ser menos favoráveis também. Eu acho que o cara ele tem que não pode cair na armadilha de achar que tem que ter uma loja. Por que tem que ter uma loja? Não estou dizendo para não ter. Você me falou quantas vezes isso, né? Claro, não estou dizendo para não ter uma loja. Mas por que tem que ter uma loja? Não é? Não é por que tem que ter uma loja. Você, por exemplo, entra no Instagram, você vai ver pessoas fazendo maquiagem e tem não sei quantos milhões de seguidores e vende pra caramba mais do que 100 lojas. Não estou dizendo que esse é o único caminho. Eu só estou dizendo para que você não fique limitado a ter uma loja. Em segundo lugar, é importante você entender que o produto que tu vende, ele tem bastante impostos, inclusive ICMS. Existe uma série de impostos. Fica de olho na parte tributária. Fica de olho na parte tributária para você ter o seu modelo de negócios muito bem fundamentado. Porque, no final das contas, você quer trabalhar e ter resultado. Trabalhar sem ter resultado, ninguém quer. Então, e por falar de imposto, respeita a regra do jogo, né? Tem que pagar, não tem isso não. Não, regra tem do que jogo. pagar e respeita. Mas você, por exemplo, pode, Rick, escolher outras áreas que têm menos impostos. Exatamente. Entendeu? Se você vai... Uma barbearia, por exemplo, tem muito menos imposto do que uma perfumaria. Eu não estou dizendo para você abrir uma barbearia, cara. Porque barbearia é serviço, é ISS. Quando você vende produto, é ICMS. Tem outras possibilidades de dezenas de outros impostos, entendeu? Não estou dizendo isso. Às vezes, você vende um produto, mas você pode ter um serviço associado. Como, por exemplo, você pode ter um curso de maquiagem, onde você vende o produto em segundo plano. Mas o seu maior faturamento está sobre uma base que é tributada muito menos do que a outra. Então, você é livre para criar o modelo que tu quer. Uma vez que você cria o modelo, você tem que seguir a regra do jogo. Bacana demais. Ou seja, busque conhecimento, senão não funciona. Essas eram as 3 perguntas. Essas pessoas levaram um livro do Rick e um do Flávio, cada uma delas. Agora, a ideia do virtual... Você tem uns 10 minutinhos aí? Estou na boa. Não, show. A ideia do virtual é outra coisa que é muito importante a galera pegar a visão. Qual que é a importância do conteúdo do meusucesso.com agora? Porque assim, a galera tá nessa. Alguém perguntou sobre perfumaria, alguém perguntou aqui sobre abrir negócio, etc. E tem essa ferramenta virtual, que é o meusucesso.com, com aulas de pessoas que fizeram o negócio dar certo. E a galera, de repente, o cara fala, eu não tenho condição de comprar um livro, mas ele está com um celular de 5 mil reais na mão. Nada contra. É a escolha dele, ele tem o direito de comprar o celular dele. Eu acho que ele não tem o direito de falar que o livro é caro, sendo que ele comprou um celular. E aí, de repente, esse cara fala que não tem condição disso, daquilo, e de repente a coisa está na cara dele aí. E ele está deixando gotas de dinheiro cair pelo caminho, e essas gotas de dinheiro daria para ele pagar, por exemplo, uma assinatura de um conteúdo igual ao meusucesso.com e se preparar com pessoas que fizeram a coisa dar certo. Como você vê essa galera que ainda é aquilo que você trabalha com educação na WhatsApp online agora, mas na WhatsApp, e você sabe o quão carente é a nossa educação do nosso país, infelizmente. O ensino, de fato, é básico, é médio, e não passa disso, e quem quiser voar alto vai ter que buscar conhecimento complementar. Mas eu ainda não vejo essa sede nessa gente. E é aquilo que o Flávio falou, o fato do Flávio estar dentro de um ônibus lotado, quando o cara do carro importado passava lá, falava, pô, tem um monte de coitadinho ali dentro, não determinava, não era uma sentença, porque a mente dele estava buscando conhecimento para ir para um outro lugar. E o Rick, da mesma maneira, e tem vários outros aí da mesma maneira, mas ainda não é a grande massa buscando esse conhecimento. E o que eu vejo, por exemplo, no meusucesso.com, é uma possibilidade real de um valor que dá para a galera se organizar e fazer, que pode migrar a mente dessa pessoa do ponto X para o ponto Y. Como você vê
como você vê essa ferramenta, a importância dessa ferramenta, e como você vê essa dificuldade que o brasileiro tem de entender que é necessário pagar o preço para ir para um lugar melhor. Antigamente, para você ter um determinado conhecimento, você precisava ir para uma faculdade. Eu não estou dizendo aqui que faculdade hoje não é mais importante. Não tem jeito, por exemplo, de você ser médico se você não se formar numa faculdade. Não tem jeito de você ser engenheiro ou advogado para você se formar numa faculdade. Agora, para abrir um negócio, infelizmente, a faculdade contribui muito pouco. Muito pouco mesmo. Não é? Isso sempre me incomodou. E quando a gente criou o meusucesso.com, a gente estava criando algo que tem um valor para quem quer empreender. Isso eu falo sem medo de ser feliz e sem medo de ofender aqueles que são apaixonados pelo mundo acadêmico. Eu não sou nada. A Luciana está completando o 2º mestrado dela. A Luciana é formada em Direito, em Psicologia e está completando o 2º mestrado dela, aqui nos Estados Unidos. Então, não tenho nada contra. Luciana, que está casada comigo há 28 anos, tem uma vida acadêmica longa, não tenho nada contra a vida acadêmica. Mas o objetivo dela estudar são outros objetivos, que passa muito pelo objetivo pessoal dela. E como eu disse, você não tem como ser médico sem você não fazer uma faculdade. Agora, para empreender, contribui muito pouco. O meusucesso.com, eu falo isso com muita tranquilidade, não conheço no mundo um conteúdo melhor para quem quer empreender. Falo isso, e não é porque é o meu produto. Não é porque é o meu produto. E não falo isso para fazer jabá. Embora eu adoro vender. Nunca escondi que gosto de vender. Gosto de vender meusucesso.com. Gosto de vender o WhatsApp. Mas eu estou falando aqui, respondendo a sua pergunta, nós não planejamos isso, tá, Rick? Sim. Mas sem medo. Sem medo. Não conheço no mundo um material melhor para quem quer empreender. Por quê? Porque eu criei esse produto pensando no que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. E que não tive. Que é o quê? Qual é a melhor maneira de você aprender sobre negócios? Com quem faz. É com quem faz. Porque quem faz é diferente do que quem lê um livro, simplesmente. Ou um professor que nunca empreendeu, que vai falar sobre empreendedorismo sem querer desmerecer nenhum professor. Mas no meusucesso.com, por exemplo, eu sou o professor. E nós temos mais de 40 estudos de casos de empresas de sucesso, como o Cacau Show, como várias empresas de sucesso, 40 estudos de casos que contam a história do cara, como ele começou, como ele chegou, quais foram as dificuldades dele. Depois tem aulas, a gente tem os melhores professores das melhores escolas de negócios do Brasil, FGV, IBMEC, INSPER, grandes professores, pessoas muito capacitadas, que ensinam sobre finanças, sobre marketing, em cima do estudo de caso da pessoa. Tudo isso num formato cinematográfico, produzido num nível de documentário Netflix. Isso custa R$85 por mês. R$85 por mês. Hoje um MBA, se você for fazer um MBA numa faculdade aqui nos Estados Unidos, você vai gastar $50 mil por ano, que dá R$260 mil por ano. Dividido por 12, isso vai dar uns R$23 mil por mês. E eu duvido que a qualidade do conteúdo desse MBA seja melhor do que o meusucesso.com. Não é. Agora, lá tu vai ter um diploma. Agora, do que vale um diploma para quem quer fazer negócio? Estou dizendo que o diploma não é importante. De repente, você gosta de diploma? Beleza, paga os R$260 mil por ano para ter um diploma de uma faculdade americana, bacana e tal. Ou então, vai pagar aí R$5 mil por mês no Brasil, R$60 mil por ano, para fazer um MBA numa boa escola de negócio. O meusucesso.com tem um conteúdo que, sem medo, eu falo, é muito melhor do que as melhores escolas de negócio do mundo e custa R$85 por mês. É muito barato. Né? Então, quem quiser e tiver interesse no meusucesso.com, é só entrar meusucesso.com e experimenta por 7 dias. A plataforma está lá, você pode experimentar por 7 dias e aí você se quiser, se tiver interesse, faz o negócio. Agora, na boa, vá assistir os estudos de casa. A gente tem mais de 600 horas de conteúdo ali. Mais de 600 horas.
Você pode maratonar aí todos os finais de semana do ano que vem, vai faltar ainda tempo para você assistir todo o conteúdo que é de um nível excepcional e um nível excelente. Né? É isso que eu acho do meu sucesso.com, Rick. Na boa, eu acho que para quem quer empreender, 85 merréis não vale nada. Nada para quem quer empreender. Se o cara entender uma dica por cada estudo de caso, ele transforma a empresa dele em outra coisa. E ele, sem perceber, deixa esses R$ 85 cair pelo caminho, e aí ele não tem nem os R$ 85 e nem o acesso a uma plataforma. Cara, R$ 85 é o preço de uma pizza grande com guaraná e uma sobremesa para 2 pessoas ali. É isso, cara. É uma pizza. Pois é. Um mês. É uma pizza de um mês, né? É um mês. É uma pizza por mês. É muito barato, cara. Na boa, é muito barato. Agora, eu sou suspeito, né? Eu sou o pai da criança. É um dos produtos que eu desenvolvi, que eu mais gosto, que eu acho que o resultado é incrível. Não, mas eu perguntei porque a galera pergunta muito.